Então vamos lá, Caveiro. Uma parte muito importante aqui que se refere às informações que são dadas, que são passadas ao recluso no momento que ele chega dentro do sistema prisional e também a possibilidade dele fazer reclamações. E essas reclamações, elas não são de forma prioritária em relação à convivência com os outros reclusos, e sim com maus tratos, com tortura. Então, assim, essa parte você precisa prestar atenção porque com certeza tem grande relevância para você, tá bom? Então, vamos para cima? Vamos lá. Olha aqui. Informações de direitos de reclamação dos reclusos, regras 54 a 57. Vamos lá. Todo recluso, no momento da admissão, deve receber informação escrita sobre. Então, vamos lá, ó. Todo recluso, aí deixa eu pegar aqui de azul, no momento da admissão, certo? Deve receber informação escrita sobre. Informação escrita sobre. Então vamos lá. O sobre aqui é o nosso comando, não é? Porque através dele nós queremos saber a resposta correta. Então vamos lá. Letra A. A legislação e o regulamento do estabelecimento prisional e do sistema prisional nacional. Certo ou errado? Errado. Observe aqui que ele vai receber essas informações escritas, ou seja, sobre. Vamos pegar aqui, ó, a legislação e os regulamentos do estabelecimento prisional e do sistema prisional como um todo, não em questão de ordem nacional, mas como que aquele determinado sistema prisional funciona. Beleza? Vamos lá. Letra B. Os seus direitos e deveres, inclusive os meios autorizados para obter informações, acesso à assistência jurídica, incluindo o apoio judiciário, e sobre procedimentos para formular pedidos e reclamações. E aqui, certo ou errado? Errado. E presta atenção aqui, ó, deixa eu pegar de vermelho, porque não são seus direitos e deveres, são apenas os direitos. Então vai receber informações sobre os direitos, inclusive os meios autorizados a obter informações, acesso à assistência jurídica, ou seja, para que ele possa se defender, né? Incluindo apoio judiciário, certo? E sobre procedimentos para formular. Aí isso aqui eu vou trocar a cor. Ó, procedimentos, ele vai ser informado sobre procedimentos para o quê? Formular pedidos e reclamações. Então, ele vai receber informações escritas sobre os próprios direitos, ou seja, sobre os direitos que ele tem, inclusive as formas, ou seja, os meios autorizados para ele ter informações. E observe que essas informações aqui, as regras de Mandela não trouxeram quais são os tipos, tá bom? Não são. Então, como eles trouxeram informações, eu consigo subentender que são informações de ordem, como que está a família, sobre o próprio processo. Então, não se refere exclusivamente à esfera penal, daquilo que ele está cumprindo lá dentro, tá bom? Mas informações, óbvio, né, dentro da legalidade que ele possa ter acesso, certo? Vamos lá então. Então, assistência jurídica, incluindo o apoio judiciário. Lembrando que o detalhe aqui é importante, né? A assistência jurídica aqui pode ser o do próprio advogado. E esse apoio judiciário aqui também envolve a questão do próprio juiz, tá? Então aqui como se tivesse um acesso a um advogado e aqui se ele precisar falar com alguém da justiça, ele também pode ter acesso, tá bom? Aí incluindo procedimentos para formular pedidos e reclamações. Vamos lá. Letra C. As obrigações, horários de visita, incluindo as sanções disciplinares aplicáveis, perdão. Aqui o erro está em horários de visita, tá bom? Então, assim, as regras de Mandela vão falar apenas sobre o quê? As suas obrigações. Observa que ali, ó, anteriormente nós comentamos sobre os direitos. Agora, na sequência, eles falam sobre as obrigações.
Vale frisar o seguinte, que isso daqui, ó, essa questão, perdão, ela vai se referir à regra número 54, viu? Então, anota ela aí e presta atenção, vamos junto comigo. Então, suas obrigações, incluindo as sanções disciplinares aplicáveis. Isso aqui é importante, né? O recluso saber, ou seja, qual conduta dele não é aceita e o que isso pode gerar para ele lá dentro, tá bom? Então, muita atenção quanto a essa parte aí. E você consegue entender isso de uma forma muito tranquila. Primeiro ele vai saber sobre os direitos, agora aqui sobre as obrigações dele. Vamos lá. Letra D. Todos os assuntos que podem ser necessários para se adaptar à vida no estabelecimento, certo? Esse aqui é o nosso gabarito, ok? Então, todos os assuntos. Que assuntos são esses? As regras de Mandela não trouxeram. Só falou todos os assuntos que são necessários. Isso aqui você tem que prestar bastante atenção. Porque, de novo, começa generalizando todos os assuntos. São todos os assuntos? Todos os que podem ser necessários. E observa aqui, ó. Todos os assuntos que podem. Não são os assuntos que devem ser. Ou seja, devem é obrigação. Podem é o quê? É uma possibilidade. Ou seja, cada sistema prisional vai ter seu próprio regulamento, vai ter suas condutas que eles aceitam ou não, até porque por questão de ordem cultural. Rodrigão, mas como é que eu vou saber onde que é podem, onde que é devem? Eu quero que você vá entendendo. A memorização é um processo, tá bom? Que você vai conseguir assimilar a partir do ponto que você consegue pensar junto comigo como é que seria isso na prática. A aplicabilidade às vezes facilita muito o estudo, né? Então aqui nós vamos juntos, você vai passo a passo, pouco a pouco avançando. Vamos lá? Certo. Questão 41, ó. Sobre as regras de Mandela, julgue os itens a seguir. Então vamos lá, ó. Qual que é a nossa legislação, regras de Mandela, e aqui está pedindo para julgar os itens. Quando for para julgar, você já sabe, nós vamos lá no comando e está pedindo para marcar os itens que são o quê? Corretos. Beleza. Vamos lá. Olha aqui. Item 1. As informações recebidas por escrito pelo recluso no momento da admissão devem estar disponíveis nas línguas mais utilizadas, de acordo com as necessidades da população prisional. Se um recluso não compreender qualquer uma destas línguas, deve ser providenciada a assistência de um intérprete. E aí, certo ou errado? Certo, tá bom? E aqui nós vamos analisar junto. Caso você já entenda, já pode avançar, não tem problema nenhum. Então, nós acabamos de ver quais são as informações que ele vai receber, né? Essas informações que forem recebidas por escrito no momento da admissão, ou seja, no momento da entrada dele, né? E um detalhe é o seguinte, ó, observa aqui. Momento da admissão não significa que é no momento do cumprimento ali, da execução da pena. O preso, o recluso, não precisa nem estar condenado, ele só está entrando, viu? Lembre sempre que nós estamos trabalhando aqui regra de aplicação que geral. A questão vai trazer isso para você. Então, assim, essas normas todas aqui, elas vão se aplicar tanto àquelas pessoas que estão aguardando julgamento, tanto aquelas pessoas que já foram condenadas. Por isso que eu falo com você, é no momento da admissão. A admissão é a chegada. E a chegada, se a pessoa está chegando, não significa que ela já foi julgada, que ela já foi condenada. Às vezes ela está esperando que esse julgamento aconteça, certo? Então, muita atenção nessa parte aí. Vamos lá. Então, as informações recebidas por escrito pelo recluso no momento da admissão devem estar disponíveis nas línguas mais utilizadas, de acordo com as necessidades da população prisional. Ou seja, deve ser um documento, né, que seja disponível, ou seja, que seja feito, né, em vários idiomas, para que todos que consigam, para que todos que entrem no sistema prisional consigam entender, tá vendo? Ó, de o que? De acordo com as necessidades da população prisional. É isso que você tem que memorizar, ó. Bora pegar aqui? Ó, de acordo com as necessidades da população prisional.
Então, se eles estão, né, se estão chegando ali várias pessoas, vários reclusos no Brasil, que são, por exemplo, lá da Coreia, Coreia do Sul, Coreia do Norte, tanto faz, tem que estar em coreano lá, tá? Rodrigão, mas eu sei que na prática isso não vai ser dessa forma, mas você precisa entender, lembra que eu já cantei essa pedra para você? Que você precisa se colocar no lugar do recluso, da pessoa que está presa. Então, se um coreano está preso aqui no Brasil, vai receber em português, você acha que ele vai entender alguma coisa? Não, né? E celular, via de regra, não pode. Então, observe, não tem nem como usar o Google Tradutor, né? Mas vamos lá. Se um recluso não compreender qualquer uma destas línguas, deve ser providenciada a assistência de um intérprete. Ou seja, se essas informações, vamos pegar aqui, ó, se essas informações que foram recebidas por escrito no idioma, né, ou seja, na língua mais comum, na língua mais utilizada, e mesmo assim o recluso não compreender, então vou pegar aqui o marca-texto, isso, e mesmo assim o recluso não compreender, o que que vai ser feito? Vai ser garantida a assistência de um intérprete. E aqui um outro detalhe, ó, a banca, na verdade a banca, as regras de Mandela falaram que vai ser um intérprete gratuito, que vai ser um intérprete pago pelo recluso. Não falou. Falou que será assegurado, que será garantida a assistência de um intérprete, viu? Então vamos lá. Então, ok, não compreender. Olha o termo aqui pra gente. Deve ser providenciada, viu? Então, até marcar aqui, pegar de laranja, isto. Deve ser providenciada a assistência de um intérprete. Beleza. Então, vamos aqui juntos. Item 2. Se o recluso for analfabeto, as informações devem ser comunicadas oralmente. Os reclusos com deficiências sensoriais devem receber as informações de forma apropriada às suas necessidades. Ok, então vamos aqui junto comigo. Ó. Se o recluso ele for analfabeto, alguém vai falar para ele, tá bom? Então, oralmente. Agora, pessoas com deficiências sensoriais, as regras de Mandela não explicitaram isso daqui, tá? Mas aqui a pessoa vai receber, né, a informação apropriada de acordo com suas necessidades. O que que significa afirmar isso? Pensa aqui junto comigo o seguinte: suponhamos que a pessoa seja cega. Então, ou alguém vai transmitir de forma oral, ou vai ter braille para ela, tá bom? É de acordo com a necessidade, é de acordo com aquilo que ela tiver condição de entender aquelas informações, tá bom? Vamos lá. Então, tá correto pra gente. Então, certo. Marca aí junto comigo. É importante que você vá fazendo essas marcações com muito carinho e, de fato, assim, com muita vontade de fazer. Porque o que que acontece? Isso aqui eu preciso falar com você. Quando você começa a fazer as coisas de qualquer forma, quando você começa, não vou marcar dessa forma que o Rodrigo está falando, eu tenho que fazer. Beleza, você pode fazer da forma como você quiser, porém faça tudo muito bem feito. Porque quando a sua preguiça ou o seu desânimo começam a te abater, você começa. E engraçado que começa, o desânimo começa na marcação. Você sabia disso? Por quê? Quando você não quer fazer as coisas bem feito, ou quando você não acha que é importante, mesmo tendo a orientação, é sinal de que você está entendendo que, eu não dou conta de fazer isso daqui, não compensa esse esforço, não compensa depositar energia aqui. Então eu vou fazer de qualquer jeito só para dizer que eu vou lá chegar na prova e aí eu já tenho as minhas respostas prontas, as minhas justificativas comuns. A prova foi muito difícil, foi muito concorrido, eu desanimei porque eu tenho muitas obrigações. Existem uma série, né, aqui de quantidade de desculpas que nós podemos dar. Mas eu não estou relativizando a sua rotina, eu não estou falando que ela é menos pesada, não tem nada a ver com isso. Mas estou simplesmente mostrando para você que uma atitude ela pode mudar para melhor o seu desempenho, entendeu? Capacidade e habilidade todo mundo tem. Tá? A capacidade é o quê? Ler, escrever, entender. A habilidade ela é treinada. Eu estou treinando com você habilidades de destacar, de pensar aqui de uma forma diferente. Então, isso daqui eu quero que você
caso seja o seu caso, você volte a fazer as coisas simples com muita clareza, simples com muita vontade. E são essas decisões, essas micro decisões no seu dia é que vão fazendo com que seu espírito ele se renove, com que a sua vontade, com que a sua clareza, ela ganhe força dentro de você, porque você diz para a sua mente, você manda no seu corpo falando o seguinte: eu acredito em mim. Compensa fazer isso que o Rodrigo está falando, compensa vibrar, compensa eu colocar a minha garra nisso daqui, porque exatamente eu não quero pensar no resultado, mas eu quero fazer o meu máximo, eu quero ter a clareza do que eu estou fazendo aqui, porque é isso que me faz feliz e isso me realiza, tá bom? Então não deixe de maneira nenhuma. Você pode até cansar, mas descanse, tá? E volte a fazer as suas marcações com muito carinho, com muita atenção e mostre para você mesmo, para você mesma, que não existe aquela pessoa que quando ela manda nela, ninguém para. Então eu quero que você dê o seu máximo, dê o seu melhor. Não é exagero, não é passar da conta, mas é fazer, é usar o tempo a seu favor, fazer a coisa certa, na hora certa, do modo certo. Isso é eficiência e você dá conta e nós vamos juntos, tá bom? Então tem que vibrar, caveira, viu? Vamos para cima. Vamos lá. Então, questão item 3, né? A administração prisional deve expor com destaque informação na área de trânsito comum do estabelecimento prisional. Correto. Então, observa aqui o seguinte, ó, o termo é expor. Normalmente, nós falamos que o preso vai ser tratado, né, com a confidencialidade, beleza? Só que ele vai expor o quê? Informação na área de trânsito comum. Então, observa isso daqui. E dessa forma, você, na hora que aparecer expor, você vai saber que é o quê? Informações de ordem geral, né, na área comum do estabelecimento prisional, tá bom? Então, o gabarito a gente vai dar o quê? Letra A. Item 1, 2 e 3. Tem que vibrar. Vamos para cima. Vai lá. Segundo as regras de Mandela, então nós estamos querendo a resposta correta. Vamos lá. Ó, todo recluso deve ter a oportunidade de, em qualquer dia, formular pedidos ou reclamações ao diretor do estabelecimento prisional ou ao membro de sua equipe de defesa autorizado a representá-lo. Errado. Onde que está o erro aqui? Vamos lá. Ó, ao membro de sua equipe de defesa, tá? Vai ser o quê? Membro do pessoal prisional. Pessoal prisional. Então, o que que eu tenho aqui? Observa lá. Todo recluso deve ter a oportunidade, destaque-se em qualquer dia. Em qualquer dia, repete aí, em qualquer dia. Ele vai formular, ou seja, ele vai, né, poder fazer o quê? Pedidos ou reclamações. Muito bem. A quem? Ao diretor do estabelecimento prisional. Então vamos lá. Ao diretor do estabelecimento prisional ou a membro, né, do que? Do pessoal prisional autorizado a representá-lo. Representá-lo preso? Não, representar é quem? O diretor. Ok? Então vai ser ao diretor ou alguém da equipe dele, certinho? Então por isso que está o quê? Errado. Essa parte de sua equipe de defesa. Por isso que não faz sentido aqui ser membro da sua equipe de defesa, porque é o membro da equipe do diretor, tá bom? Então, show de bola. Aqui, né, nós precisamos memorizar parte, na verdade, entender e, consequentemente, memorizar parte por parte. Como assim? Nesse momento aqui, vai poder formular em qualquer dia, tá? Se falou em qualquer dia, vai ser ao diretor do estabelecimento prisional ou alguém da equipe dele. Por quê? Nós vamos ver aqui na frente que vai ter a inspeção, ou seja, vai vir um inspetor de fora. Então não tem como ser todo dia, porque não está lá todo dia. Então falou todo dia, ou a qualquer momento, vai ser o quê? Diretor do estabelecimento prisional ou alguém da sua equipe. Tá bom? Vamos lá. Letra B.
Deve ser viabilizada a possibilidade dos reclusos formularem pedidos ou reclamações durante as inspeções do estabelecimento prisional ao inspetor prisional. Esse é o nosso gabarito, letra B. Ok? Então, certo aqui. E vamos entender, ó. Então, deixa eu pegar aqui de amarelo. Deve ser viabilizada a possibilidade. Observa aqui o termo possibilidade e não obrigatoriedade, porque eles não têm obrigação de comunicar, porque nem sempre vai acontecer maus tratos, por exemplo. Então, por isso que o termo possibilidade é o correto, tá bom? Vamos lá. Então, deve ser viabilizada a possibilidade dos reclusos formularem o quê? Então, deixa eu pegar aqui de azul. Opa. Formularem pedidos ou reclamações, certo? Durante o quê? As inspeções do estabelecimento prisional. Por isso que não falou todo dia, é durante o quê? As inspeções e para quem? Para o inspetor prisional. Ou seja, essa inspeção aqui é uma inspeção externa. Inspeção interna é quando o policial penal, por exemplo, ele vai lá em cada cela e vai olhar se está alguma coisa acontecendo de forma ilegal ali dentro. Isso é uma inspeção interna, é o próprio pessoal. Uma inspeção externa, por exemplo, é do inspetor, alguém que vem de fora para dentro autorizado, certinho? Ótimo, vamos lá. Então, segue o jogo. Letra C. O recluso deve ter a oportunidade de conversar com o inspetor ou com qualquer outro oficial de inspeção de forma livre e com total confidencialidade, sem a presença do diretor ou de outros membros de sua equipe. Aí você já deve estar entendendo aqui. O erro dessa questão é falar justamente equipe policial. Porque, na verdade, ó, vamos pegar aqui parte por parte e depois a gente chega no final, tá bom? Então, bora aqui no marca-texto, amarelo, isso. O recluso deve ter a oportunidade de conversar com quem? Com o inspetor ou com qualquer outro oficial de inspeção. Beleza. De forma, ou seja, como que vai ser feita essa conversa? De forma livre, certo? E com total confidencialidade. Ninguém vai saber o que que eles estão conversando, o que que o preso está contando lá, tá? Aí vem, sem a presença do diretor. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. Pode ser de roxo mesmo, ó. Sem a presença do diretor ou dos membros de sua equipe. Por isso não é membro da equipe policial. É o quê? Membros da sua equipe. Nem todo, nem vale frisar o quê? As regras de Mandela não são de ordem mundial. Então, nem todo lugar vai ter uma equipe policial, por exemplo. Então, são membros de quem? Da equipe do diretor. Tá bom? Então, fica atento quanto a essa parte aqui. Ok. Vamos lá, só para a gente retomar aqui algumas coisas. Observa que ele vai ter o recluso. Deixa eu pegar aqui a caneta. O recluso ele vai ter a possibilidade de formular pedido ou reclamação. E ele também vai ter a possibilidade de conversar. Então, além de formular um pedido ou uma reclamação, ele pode conversar, tá? Com a inspeção, ou com o inspetor ou com alguém, né? Com outro oficial da inspeção. Então, muita atenção quanto a isso. Vamos só retomar aqui, ó, durante as inspeções que vai ser feita esse pedido, essa reclamação. E aqui, né, também, embora não deixe claro o que quanto que vai ser essa comunicação, né, mas basta frisar o quê? Que é de forma livre e confidencial. Vamos lá. Letra D. Todo recluso deve ter o direito de fazer um pedido por escrito ou reclamação sobre seu tratamento, sem censura, quanto ao conteúdo, a administração prisional central, a autoridade judicial ou outras autoridades competentes, incluindo os que têm poderes de revisão e de reparação. Então, observa aqui o seguinte, ó. Nós estamos falando agora, na verdade, vamos pegar o erro, né? Fazer um pedido por escrito. Nós não falamos até então
sobre nada. E as regras de Mandela também não dizem respeito a como vai ser feita essa reclamação. Se é de forma oral, se é escrita, tá bom? Apesar de que a conversa, né? Porém, o que que acontece aqui? O erro é por escrito, viu? Elas não, as regras de Mandela não determinam como vai ser feita essa comunicação. Então, esse é o detalhe aqui que você precisa dominar, viu? Vamos lá. Então, todo recluso deve ter o direito de fazer um pedido ou reclamação. Então, vamos lá, ó. Pegar de amarelo, isso. Fazer um pedido ou uma reclamação sobre o seu tratamento, ou seja, como que ele está sendo tratado, né? Tem censura quanto ao conteúdo. Ele vai formular esse pedido para quem? Para a administração prisional central, vai poder formular para a autoridade judicial ou para outras autoridades competentes. Então, são três tipos aqui de autoridades, certo? Incluindo os que têm poderes de revisão e de reparação. Suponhamos, né, vamos pegar aqui essa parte de revisão e de reparação. Suponhamos que o recluso foi colocado em isolamento, é, ele está lá na famosa solitária, certinho? Então ele vai poder formular um pedido para autoridades que têm o poder de reparação e de revisão, ou seja, para analisar se a conduta que ele teve realmente é compatível com o tipo de sanção que ele recebeu. Então, por isso que fala, a autoridade que tem poder de revisão, ou seja, pode avaliar se tem ou não alguma coisa, né, se a conduta dele é compatível ou não, e tem poder também de revisão. O que que é isso? E pode, né, simplesmente falar assim, ó, pode tirar esse recluso de lá do isolamento, porque não tem cabimento o que ele fez com o que foi destinado a ele, tá bom? Então, ok. Então, dessa forma aqui, nós finalizamos a questão 42, né? Nós vamos para cima aqui ainda, Caveira. Tem que vibrar mesmo. Vamos lá. Ó, questão 43. Sobre as regras de Mandela, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos lá. Nós estamos buscando agora a resposta errada, né? Eu já vou mais direto, porque você já está acostumado e acostumada com a nossa forma de corrigir, a nossa forma de fazer questões, não é? Então, só para não perder o hábito ali, ó, regras de Mandela. Vamos lá. Todo recluso deve ter a oportunidade de, em qualquer dia, formular pedidos ou reclamações ao diretor do estabelecimento prisional ou ao membro do pessoal prisional autorizado a representá-lo, certo? Isso aqui nós vimos, né? Então, recluso, ele vai ter a oportunidade, vou pegar aqui de amarelo isso. Ele vai ter a oportunidade em qualquer dia de formular pedido ou reclamação a quem? Ao diretor do estabelecimento prisional, certo? Ou ao membro do pessoal autorizado a representá-lo. Representar quem? O diretor. Então, certinho aí. Vamos lá, letra B. Deve ser viabilizada a possibilidade de os reclusos formularem pedidos ou reclamações durante as inspeções do estabelecimento prisional ao inspetor prisional. Correto. Isso aqui nós já acabamos de ver juntos, não é? Letra C. O recluso deve ter a oportunidade de conversar com o inspetor ou com qualquer outro oficial de inspeção de forma livre, com total confidencialidade, sem a presença do diretor ou membros de sua equipe. Correto também, nós já vimos isso. 43. Todo recluso condenado deve ter o direito de fazer um pedido ou reclamação sobre seu tratamento, sem censura, quanto ao conteúdo da administração prisional central, autoridade judicial ou outras autoridades competentes, incluindo os que têm poderes de revisão e de reparação. Aí eu pergunto para você, onde está o erro dessa alternativa aqui, né? Todo recluso condenado. Isso mesmo. Rodrigão, mas eu não falei isso não, mas presta atenção, porque nós estamos comentando sobre as regras de aplicação geral. Então, nesse momento aqui, não faz sentido ser só o recluso condenado. É qualquer um, viu? Então, faça essa marcação aí junto comigo. Todo recluso
condenado, o erro está aqui, deve ter o direito de fazer um pedido ou reclamação a quem? A administração prisional central, certo? A autoridade judicial ou outras autoridades competentes, incluindo os que têm poderes de revisão e de reparação. Ah, então o gabarito da 43 é o quê? Letra D. Vamos lá para a questão 44, a nossa saideira aqui, ó. O texto atual das regras mínimas das Nações Unidas para tratamento de presos, conhecido como regras de Mandela, estabelece de forma expressa que. Então vamos lá. Qual que é a nossa legislação? Regras de Mandela. Qual que é o nosso comando? O que está mandando fazer? Estabelece de forma expressa. Quando aparecer um comando igual esse na sua prova, você vai entender que de forma expressa é o que está escrito lá da mesma forma, até a vírgula. Ó, Rodrigão, mas eu não vou lembrar. Beleza. Mas eu sei que você vai conseguir lembrar o conteúdo e eu só quero que chamar a sua atenção para isso daqui, viu? De forma expressa. Então não cabem interpretações. É simplesmente o que está escrito lá. Vamos aqui. Ó, letra A. Todo pedido ou reclamação deve ser prontamente apreciado, respondido por escrito sem demora. Se o pedido ou reclamação for rejeitado ou no caso de atraso indevido, o reclamante deve ter o direito de apresentá-lo à autoridade judicial ou outra autoridade. Certo ou errado? Errado. Viu? Porque observe aqui, ó, todo pedido de reclamação deve ser prontamente apreciado e respondido por escrito. Ele deve ser respondido sem demora. Viu? Então, assim, nós já conseguimos concluir que as regras de Mandela elas não vão definir a forma, nem como a reclamação, nem como o pedido, nem como a resposta, né, a esse pedido, a essa reclamação vai ser formulado. Então, só você ficar atento e atenta a essa parte aí, que você já consegue acertar mais questões de prova. Vamos para cima? Vamos lá. Então, todo pedido ou reclamação deve ser prontamente apreciado e respondido sem demora. Agora, aqui nós precisamos entender. Se o pedido ou reclamação for rejeitado, ou no caso de atraso indevido, atraso é o quê? Da resposta, né? O reclamante, ou seja, o recluso, né? O reclamante deve ter o direito de apresentá-lo à autoridade judicial ou outra autoridade. Ok. Letra B. Devem ser criados mecanismos de salvaguarda para assegurar que os reclusos possam formular pedidos e reclamações de forma sigilosa e, se solicitado, pelo reclamante de forma presencial. Errado. Aqui não é de forma presencial, viu? É de forma confidencial. Confidencial. Como assim, Rodrigão? Vamos pegar aqui, ó. Pegar o marca-texto, isso. Então, devem ser criados mecanismos de salvaguarda, ou seja, o que é salvaguarda? De defesa, tá? Para assegurar que os reclusos possam formular pedidos e reclamações de forma sigilosa e, se solicitado pelo reclamante, de forma confidencial, ou seja, a lógica ali é ser confidencial mesmo, porque se estão criando mecanismos de salvaguarda, ou seja, de proteção, para que o recluso ele possa formular seus pedidos de reclamação de forma sigilosa, deve ser, inclusive, de acordo com as regras de Mandela, concedido ao preso fazer uma reclamação de ordem confidencial. Rodrigo, mas como é que vai fazer uma coisa confidencial, tá ali reclamando de alguma coisa, e como é que vão resolver o problema dele? É que às vezes o problema não é só com ele. O problema está acontecendo de forma geral. Então está faltando comida, a comida está estragada, ou alguém está sendo torturado constantemente, enfim. Então essas informações elas não precisam ser de forma presencial, e sim de forma confidencial, tá bom? Sem que ninguém saiba a identidade dele. Então, erro aqui na letra B. Vamos lá, letra C. O recluso, seu advogado ou ante a impossibilidade de ambos, um membro da família do recluso ou qualquer outra pessoa que tenha conhecimento do caso,
não deve ser exposto a qualquer risco de retaliação, intimidação ou outras consequências negativas, como resultado de um pedido de reclamação. Esse aqui é o nosso gabarito. Vamos lá então. Gabarito o quê? Letra C. Então, o que que acontece? O recluso, essa parte faz menção ao quê? A uma família, né, ou familiar, ou advogado, que por pedido ou reclamação de um recluso possa sofrer alguma retaliação. Como assim, Rodrigão? Suponhamos que um recluso ele tenha denunciado lá maus tratos, ou que está faltando comida, enfim, ele está lá dentro, né? De forma, já que não se pode punir ali o recluso de uma forma, né, entre aspas, que ninguém fique sabendo, eles vão tentar o quê? Podem fazer com que a família do recluso ou o advogado dele sofra algum tipo de retaliação. Você não vai poder entrar, começa a colocar empecilho demais ou até ameaças, ok? Então, essa parte aqui quer fazer o quê? Defender a família do preso ou o seu advogado de alguma possível retaliação em função de uma denúncia, de uma reclamação, tá? Vamos lá. Então, recluso, seu advogado ou ante a impossibilidade de ambos, né, um membro de sua família. Então, vamos lá. Quem é que deve ser protegido? O recluso, seu advogado, né, ou se não tiver nenhum dos dois, um membro da família do recluso ou qualquer outra pessoa. Então, nós temos 4 possibilidades aqui, que tenha conhecimento do caso. Então, anota aí junto comigo, ó. Você quem? O recluso, seu advogado, membro da família ou qualquer outra pessoa que tenha conhecimento do caso. Não deve ser exposto a qualquer risco de retaliação. A lógica é essa. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Isto. Certo. Não deve ser exposto a qualquer risco de retaliação, intimidação ou consequências negativas. Beleza, certinho. Viu? Vamos lá. Letra D. Alegações de tortura ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes devem ser imediatamente apreciadas e devem originar uma investigação rápida, imparcial, conduzida por uma autoridade nacional competente. Do que chamo sua atenção, porque não é autoridade nacional competente, e sim independente. Tá? Anota aí. Independente. O que que acontece? Nesse caso aqui, especificamente, fala-se de independência porque está verificando se houve ou não algum maus-trato ali, tá? Alguma conduta que foi feita que não deveria, enfim. Então, por isso que precisa ser o quê? Independente, ou seja, não pode estar ligada ao sistema prisional, viu? Então, vamos lá para a gente poder entender mais ainda. Então, alegações de tortura ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Então, observa o termo, ó. Vou pegar aqui de amarelo, isto. Alegações. Então, a pessoa está dizendo que aconteceu, né? O que? Então, bora lá. Tortura, outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes devem ser, e olha aqui, o termo não é pode, agora é deve. Alegou, precisa investigar. Devem ser imediatamente apreciados e devem originar uma investigação rápida e imparcial. A investigação, observe isso daqui, essa investigação, ela precisa ser rápida e imparcial e ela vai ser conduzida por uma autoridade nacional independente. Por isso que não é competente, correto? Então fique muito atenta quanto a essa parte, porque se falou de alegação de tortura, o que que vai acontecer aqui? Precisa a investigação ser conduzida por uma autoridade nacional independente, tá bom? Então é isso, por isso que está errado aqui pra gente, tá bom, Caveira? Vamos para cima? Então essa daqui, como você pode ver, é a última questão, exatamente. Então,
A dica aqui desse nosso treinamento é exatamente essa postura que eu falei com você. Não deixe de fazer as coisas com toda vontade, com muita garra, com muita dedicação, tá bom? Porque são os pequenos gestos aí que você vai tomando de realmente tomar posse e de valorizar o tempo que você está dedicando. E mais do que valorizar, utilizar o tempo da forma certa, com a orientação e principalmente com a crença, né? Ou seja, com a mentalidade de uma pessoa que está se preparando para a vitória, você tem que tirar o peso da vitória. Isso eu não quero que você leve, não. Mas eu falo o seguinte: quando você de fato acredita na sua capacidade e você realiza as coisas, e você toma ali conta de aproveitar o seu tempo da forma como tem que ser, viu? Eu tenho muito orgulho de você. Eu não te conheço, né? Ou se eu conhecer pessoalmente, mas a maioria eu não conheço. Mas de forma geral, eu tenho muito orgulho de tudo que você tem feito, porque eu sei que é no silêncio do seu estudo aí que você vai construindo de fato uma página nova na sua história, tá? Então é isso. Vamos para cima e tem que vibrar. Valeu.